Olá, gente, sejam bem-vindos aí a mais um dia da nossa semana de Red Criativos. Hoje eu tenho aqui a honra de entrevistar e bater um papo com o Rodrigo Mota. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor e eu já quero ir direto para ele já. Rodrigo, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre ChurchCon, tudo que envolve a sua vida, para a gente já começar esse bate-papo aí e a galera já te conhecer. Legal, cara. Obrigado pelo convite, né, Cato? É legal estar junto com você. Cada vez mais próximo a gente tá caminhando e é uma felicidade mesmo poder compartilhar e poder usar um pouco do que eu tenho feito, falado e produzido aqui para ajudar vocês nesse processo e a gente vai se ajudando junto. Meu nome é Rodrigo, eu sou daqui de São Paulo, hoje moro em Alphaville, Santana de Parnaíba, na verdade eu gosto de falar que é roça aqui. É quando o cara Alphaville, né? Uau, Alphaville. Não é roça, é Santana de Parnaíba, assim, é bonito, tem que ser um negócio, imaginar o coreto, essa é a imagem que você tem que ter na cabeça, assim. E, cara, eu sou jornalista formado desde 2005, mas desde o ano 2000 eu tô trabalhando com comunicação digital. Tenho passagens pelo Portal IG, numa divisão de mobile, lá quando a fila da BCP ainda existia e todo mundo pagava uma fortuna pela linha de celular. Eu já trabalhava com conteúdo mobile. E aí depois eu fui pro Jornal Lance, trabalhei em assessoria de imprensa. Fiquei muito aí em Indaiatuba, na pista de motocross da Honda, que eu era assessor de imprensa de uma equipe aí. E depois eu fiz a minha carreira na publicidade, como atendimento, passando por algumas das operações do Banco Itaú, algumas das operações da Gafisa, da Cirela, da TIM, do Pão de Açúcar, até que Deus fechou todas as portas e me mandou focar no segmento cristão. A partir de uma pós-graduação de missões urbanas que eu fiz, eu entendi que o meu chamado era tentar conectar as coisas e de alguma forma provocar esse nosso ambiente cristão para entender a comunicação como ferramenta da missão mesmo, e não só como um display ou como publicidade dos nossos ministérios, mas como uma forma de alcançar cada vez mais pessoas, melhorar os nossos conteúdos e propagar cada vez mais a mensagem de Jesus. Então eu estou fazendo isso, e a ChurchCon nasce nesse ambiente. Na hora que as portas se fecharam, eu fui trabalhar como pastor de comunicação na IBM Alphaville, fiquei lá por 2 anos, e nesse interim eu criei a Church como um perfil de redes sociais para poder soltar um pouco de conteúdo, e ela acabou nesses últimos 2 anos e meio, crescendo, e hoje ela é uma agência que basicamente ajuda muito mais do ponto de vista consultivo as igrejas, mas ela também agora começou a operar e produzir comunicação, terceirizar equipes. Então a gente está nessa caminhada aí de um business as mission. A gente é um negócio, a gente é uma agência, mas que tem uma missão gigantesca de produção de conteúdo e de apoio às igrejas, que também talvez se equipare ao lado do negócio, né? Que é basicamente para a gente sobreviver e zerar as contas. Este sou eu. Legal, cara. E é engraçado que o Lucas também comentou um pouquinho sobre o BAN, né? Business and Mission. Então é interessante como as coisas vão se encaixando, né? E talvez essa seja uma área ainda a ser muito explorada, né? Através da comunicação. Hein? Na verdade, o nosso ambiente cristão, cara, ele tem muito preconceito ou talvez muito medo de se envolver na área de negócio, né? E tornar o negócio não uma coisa escusa, mas uma coisa clara, uma coisa de comunidade, né? A gente deveria, nas nossas igrejas, também fomentar negócios dentro da nossa comunidade, para gerar riqueza e essa riqueza virar missão, virar apoio, cuidado de pessoas, etc. O povo judeu faz isso muito bem, a gente ainda tem muita dificuldade no nosso ambiente cristão. Eu acho que o BAN vem desmistificar um pouco isso, ainda é uma coisa muito segmentada, está muito nas startups, mas acho que daqui a pouco, quando a gente entender que a nossa vida é 100% missão, que não tem divisão secular e vida cristã, a gente vai entender que todos os nossos negócios e todas as nossas atividades que geram lucro, geram receita, geram dinheiro, são um business as mission, né? A gente está em missão e a nossa cadeia de riqueza precisa estar a serviço de Jesus para isso. O que a gente fez só foi inverter a lógica, a gente entrou no segmento e criou um negócio a partir disso. Legal. Muito bom, mano. Cara, a gente tem visto um dos cases que eu acho que a ChurchCon faz muito bem, né? E eu acompanho direto, é a questão dos podcasts. E eu lembro que o podcast vinha muito com a Apple, há muito tempo atrás, né, no iPhone, tinha lá o setorzinho do podcast, e não era acessível talvez a todos, ou pouca gente conhecia e sabia
lidar com podcast. Era até difícil colocar, né, os podcasts para rodar. Agora parece que deu realmente assim, um start para todo mundo, mas explica pra gente, pode parecer simples, mas explica pra gente o que é podcast, cara. Pra quem tá assistindo a gente aqui, talvez vão ter gente de comunicação que sabe, mas pessoas que estão entrando nesse mundo, né? Existe uma definição, o que é podcast? Na verdade, você começou já quase que explicando o que é o nascimento da mídia que nos faz entender o que é o podcast. O podcast, de fato, nasceu em 2004 por conta do iPod. E o pod é por conta disso, é uma extensão que surgiu num artigo de 2004, fevereiro de 2004, se não me engano, no The Guardian. E lá eles usaram a expressão para falar sobre o iPod e a transformação que aquela mídia traria para esse ambiente. E aí o podcast como mídia virou verdade em setembro daquele mesmo ano, quando o que acontece, aí tentando explicar um pouco o que é o podcast, é meio difícil de achar explicações muito verdadeiras e muito cravadas nisso, o podcast nada mais foi as pessoas que já usavam blog e estavam entendendo que a mídia blog era uma mídia potencial de contato rápido com as pessoas. E nos anos 2000, vamos colocar claramente o que estava acontecendo naquela época. Basicamente, a única rede social que existia era o Orkut. E estava se começando a falar o que era a rede social naquele momento. Então os blogs tinham uma relevância muito importante no contato mais pessoal, na desconstrução da mídia tradicional e etc. Então o podcast entrou nessa vertente do blog. Eles tentaram falar assim, cara, a gente tá vendo que o streaming já é uma realidade, já está acontecendo de forma mais simples. Os vídeos começavam a aparecer ali, né? O YouTube Massifica em 2005, estava mais ou menos naquele mesmo lugar. Criaram uma mídia que era uma mídia de botar no bolso, que era o iPod. Falou, por que a gente não usa o RSS do blog para botar um streaming com mais vida, com mais possibilidade de conectar com as pessoas, com o áudio, que é sensorial e tal. Então isso é podcast. O podcast é você aproveitar o áudio, que é uma linguagem de rádio, que não tem nada de novo nisso, mas numa ferramenta que lá em 2004, ou duas ferramentas que lá em 2004 eram novas, que é o streaming, que era uma possibilidade nova, ainda era uma internet de banda razoavelmente larga, né? Não dava nem para falar que era larga naquela época, mas que já mandava conteúdos melhores e que as pessoas tinham como absorver aquele conteúdo a partir do iPod. Então esse é o podcast, é um jeito de ser relacional, um jeito de trazer multimídia para dentro de um ambiente de RSS, que é o feed, que é a sacada do podcast, né? Você assinou um canal, assinou um feed, assinou um RSS e você está o tempo inteiro conectado com aquele conteúdo que você deu um ok para ouvir. Não, ele é relevante para mim. Então, a mágica do podcast está desde 2004 disponível exatamente como ela é hoje. O que eu acho que muda nesse ambiente de hoje é que a nossa banda está maior. E acho que os produtores de conteúdo entenderam nessa linguagem que não é nova, que é do rádio, uma possibilidade de embarcar e transgredir a grande mídia, que eu acho que essa é a internet do momento, né? A grande mídia já não é a produtora de conteúdo tão oficial. Tem o lado bom, que é o lado da gente, todo mundo ter possibilidade de criar conteúdo, a ChurchCon cria conteúdo, a Red Criativos cria conteúdo, e a gente consegue formar pessoas sem precisar de um grande canal formal, e tem o lado ruim disso, que é a fake news. Então, o podcast tá nadando nessa mídia aí, que eu acho que é o legal da história. É quase que uma democratização do rádio, né? Você já falou um pouquinho disso aí, mas o que você acha desse boom, então? Né? Então agora a gente tem pregações, nós temos lá entrevistas, né? Nós temos workshops. Eu acho que parece que tudo virou realmente um produto a ser utilizado pelo podcast, né? O que você tem achado disso? Então, eu acho que a gente está num grande mar de tentativa e erro, assim, e acho que é uma tendência para todo mundo, inclusive o mercado secular. A gente vê podcast de todos os formatos, de todas as possibilidades, de todas as vertentes e de todos os assuntos, né? Qualquer assunto que você buscar no Spotify, por exemplo, você vai achar um podcast lá. E quando você vai estudando a linguagem, você vê muitos formatos. Então tem os formatos que traduzem o rádio, e aí são programas temáticos que às vezes até tem música no meio, e é uma tradução meio esquizofrênica daquele ambiente do rádio, que poderia ser um streaming, o cara só está mudando o canal. A gente está vendo as mensagens, que eu acho que é uma linguagem que é bem poderosa, eu gosto muito da ideia de mensagem,
Só que ela não é a linguagem melhor para o podcast. O podcast, a ideia é que você traga a pessoa para dentro de uma conversa, né? A ideia principal do que está acontecendo nesse boom do podcast. É você trazer um tema que você consiga trazer uma discussão e que talvez aquela pessoa que está ouvindo está dentro daquela discussão. Acho que essa é a grande brincadeira da linguagem. Para mim, a linguagem de podcast ainda é uma discussão paralela no nosso ambiente de igreja, né? Eu acho que a mensagem rende pra caramba porque a pessoa tá se deslocando, tá indo pro trabalho e tá ouvindo a mensagem, mas eu acho que o podcast seria uma grande ferramenta pro mais da mensagem, para aquela repercussão na mensagem, para discussão mais ordinária e mais cotidiana, talvez, daquele highlight que a mensagem está colocando. E eu acho que aí é a oportunidade que as igrejas deveriam assumir. Cara, gasta tempo para repercutir a mensagem numa linguagem que o cara pode ter, sei lá, 40 minutos, mas pode ter 2 horas ouvindo aquele assunto, desde que ele seja bom. Que é outra coisa que o podcast é legal, né? Não tem tempo, não tem métrica. Funciona qual o tamanho? 40 minutos? Não sei. Tem dia que funciona de 1h30 e beleza. O tempo que o teu público talvez, né, aceite, ou sei lá. E eu acho que não é nem isso, cara. O público aceita qualquer tamanho de podcast desde que o conteúdo seja bom. E aí eu vou lembrar o nosso podcast que a gente gravou junto. O nosso é longuíssimo, né? Se eu não me engano, ele tem mais de 1 hora. E hoje é o podcast do meu canal que é o que mais repercute e que eu recebo mensagem até hoje falando assim, quando que você vai convidar o Cato para falar de novo no seu podcast? Porque eu já ouvi 2, 3 vezes e tem muita coisa legal. Então eu acho que o conteúdo sim é o ponto de desequilíbrio, se é bom ou se é ruim, o tempo. Não, legal. E você acha que o desafio maior para gravar um podcast, então seria o conteúdo ou a estrutura? Assim, quais são as dificuldades? Vou gravar um podcast, minha igreja, sei lá, tem um monte de gente que vai sair dessa conversa aqui nossa, pensando, cara, achei onde eu vou investir, eu vou fazer isso, esquece o resto, eu vou focar em podcast, né, porque é mais barato, talvez, não sei, e seja, agora, o conteúdo que tem que ser relevante, né? Eu acho, cara, que para toda lógica digital, o conteúdo é sempre o mais importante e é o mais difícil, né? E aí você tá operando aí do teu lado uma comunicação e o conteúdo, quando te chega na mão bem acabado, você tem diversas possibilidades de fazer ele acontecer, né? PMG brincando com a roupa, né? Você pode fazer o P com pouco investimento e o conteúdo pequenininho, você pode crescer ele com uma ideia e ele pode virar G, que é uma ação que dura 1 ano e tal. O conteúdo sempre é o ponto de desequilíbrio e sempre eu acho que é o mais difícil. E é onde a gente vê as igrejas patinando muito na qualidade do conteúdo. E a qualidade do conteúdo tem conteúdo textual, tem um conteúdo de linguagem e tem um conteúdo estético. Né? A gente está falando de um pacote. Você pode ser simples, de pouco dinheiro, mas com conteúdo bem acabadinho. E tudo bem. Né? Tá tudo legal. Você faz uma comunicação all type, você está usando Canva, você tem uma mensagem que não é erudita e está falando com aquela sua comunidade, está funcionando. Beleza. Mas eu acho que quando você começa a investir em multicanalidade, te obriga a fazer o conteúdo ser muito bem elaborado. E no caso do podcast, imagina que você aperta o play aí do seu celular ou do meu celular aqui e tá valendo. Não tem dificuldade logística, né? Você não precisa de uma mesa de som para fazer. Beleza, a gente faz. Eu tenho aqui um Rodecaster, que é um equipamento que eu trouxe dos Estados Unidos. Consigo gravar com Bluetooth, cheio de frescura. E tem hora que ele nem funciona. Às vezes é melhor gravar com o Piezo, que é um aplicativozinho que eu gravo a mensagem do Skype, a conversa do Skype. Uhum. Então eu acho que aqui, e até lendo muitos podcasters falando, o ruído é legal pro podcast. O ruído traz verdade. Às vezes o som do gato miando passando aqui tem um lance cachorro latindo, né? Que é sensorial. Às vezes bate a porta e tal. Tem um lance sensorial dessa mídia. E a internet permite o raw, né? O cru, assim. A internet gosta dessa coisa meio verdadeira e tal. Então, pra mim, conteúdo sim é o ponto de investimento e estrutura. Não precisa gastar tempo com isso. Sim, a sua igreja pode começar amanhã a fazer um podcast. Você vai lá no Anchor, é tudo de graça. Cria lá seu canal, pega o RSS e sai compartilhando. Do dia pra noite você tem um canal. O que é importante é se o seu canal só vai crescer e só vai ficar bom se o conteúdo for bom. Sim.
Ô Rodrigo, e quem é o público, cara? Existe um público específico? Ou assim, você tem percebido que todas as faixas etárias vai depender, né, do programa específico ou não? Ou qual que é o público que o podcast tem atingido, assim, hoje, né? Eu acho que ele tem a tendência de ser um público mais millennial, sabe? Um cara que já tá na meia idade aí que nem eu, assim, sei lá, se fosse falar uma faixa, é da molecada de 20 aos tio de 40 e pouco, 50, que nem eu, que já tô beirando os 40. Eu acho que eu chutaria que é essa camada. Eu vejo pelo meu podcast, que é super segmentado, a gente tá falando de um hiper nicho dentro dos cristãos. Eu tô falando com uma camada mais nova, que é uma galera que tá entrando no assunto, que trabalha com publicidade, trabalha com comunicação e tá querendo se descobrir tanto na vocação missional, quanto na vocação profissional. Então eu tô falando com um target mais baixo. Mas eu acho que o grande lance da mídia, quando você vai entender a demografia de quem ouve, é o comportamento. É um cara que está em deslocamento, independente da idade dele. Então ele é um cara bem urbano, provavelmente, assim, você vai começar a tentar descobrir quem é esse cara. É um cara urbano que tem muito tempo de deslocamento, tem mais de 1 hora de deslocamento, seja ele qual for, de carro, de transporte público. E ela continua sendo uma mídia meio elitista, que é outra coisa que é interessante da gente olhar. Ela está bem mais democratizada porque ela está mais massificada, mas ela continua sendo consumida principalmente por meio dos assets da Apple. E o segundo canal que mais entrega é o Spotify, mais do que o Deezer, que todo mundo fica o tempo inteiro louco para ter o podcast no Deezer. O Spotify entrega mais e melhor do que o Deezer. Né? E o Deezer, claramente, ele é um canal que é mais B, C, até D, porque ele entrega de graça por algumas operadoras como a TIM. Né? A melhor entrega é por mobile, é por telefone. Os telefones da Apple são os que entregam melhor, apesar de ser 4, 5% só do share do brasileiro. E o Spotify é o canal que mais entrega. Então, acho que pensar a demografia talvez seja até mais legal do que a idade. A idade vai ser muito adequada com o seu conteúdo. Porque se você fizer um conteúdo do Teen, por exemplo, beleza, a galera que vai chegar lá é Teen. Você já está segmentando pelo conteúdo. Agora você precisa entender o comportamento de como o cara observa essa mídia. E, por exemplo, escolher um conteúdo para Teen talvez seja uma grande dificuldade, porque essa molecada não tem 1 hora de atenção. Não tem 40 minutos de atenção. Elas não têm um grande deslocamento. Alguns pegam ônibus para ir para a escola, mas a maioria, para essa galera que eu tô falando de comportamento, é o cara que tá indo com o pai para a escola, o cara que tá na galera, ele não vai gastar 1 hora ouvindo podcast, ele vai gastar 1 hora jogando videogame. Então talvez a mídia, entender a demografia por esse aspecto seja melhor para você entregar um conteúdo mais certinho. Isso é legal, cara, porque às vezes o cara vai, sei lá, os jovens querem fazer podcast, né? E aí vamos focar então em determinado público específico e faz um programa gigante, coloca lá nas mídias, sei lá, nas plataformas erradas e não está entregando, né? Pô, o cara está se matando, fazendo conteúdo legal, mas não consegue entregar porque aquilo que você falou, o cara para assistir o podcast tem que, sei lá, em 5 dias ele assiste um podcast de 1 hora, né? Porque fica picotando. Sim. Em casa talvez não escuta o podcast em casa, porque faz outras coisas, joga videogame, assiste TV, filme, né? E tem uma coisa que a gente vê, principalmente quando a gente vai falar de adolescente e até jovem em algum momento, a gente tem que comparar que às vezes os nossos conteúdos não são tão bons quanto os conteúdos seculares. E a gente precisa assumir que isso é uma dificuldade nossa, é uma dor dos produtores de conteúdo das igrejas. E a gente precisa endereçar esse problema. Porque não adianta eu tentar ser o jovial, né, na palavra mais grosseira possível, o jovial crente falando com aquele monte de palavra crentez, não, é forte, irmãos, vamos lá, e falando pra uma molecada, não dá, bicho. Enquanto a molecada tá sendo tocada e sendo aliciada no videogame jogando Counter-Strike pelo Estado Islâmico. Veja a diferença da linguagem. Lá é muito mais divertido e por isso que o cara vai, né? Então acho que entender as linguagens, mais os canais, mais o perfil das pessoas é a grande chave da comunicação. Legal. E onde que tu acha que o podcast pode chegar que outras mídias não chegariam? Existe assim, tipo, cara, o podcast, o lugar dele entra aqui e, sei lá, rádio, televisão, onde que outras mídias não conseguem se comportar como o podcast se comporta?
Eu acho que todo mundo que fez essas grandes tentativas de futurologia tá quebrando a cara lá na frente, né? Que falaram que o jornal ia acabar e os jornais estão se reinventando. Claro que com muito menos circulação e com um nicho bem específico. A mesma coisa as revistas. As revistas vão acabar. Será, cara pálida? A Época vendeu 300% mais em assinatura nos últimos meses, a Época, do que quando ela estava fazendo revista física. Ela continua existindo, cobrando assinatura na internet. Então o que eu acho que é o podcast, ele tem uma linguagem muito própria e ao mesmo tempo muito segmentada. Então eu não acho que ele toma lugares das mídias. Até as rádios perceberam que o podcast é uma chance de continuar a conversa de alguns assuntos. Né? A Band News é uma baita produtora de podcasts e podcasts muito legais. Eu vejo CBN, todo mundo tá lá. GNT, cara, o GNT que tá com um canal de podcast sensacional. Então eu acho que ele vai ocupar esse lugar de vamos render esse assunto, vamos conversar mais sobre um tema que a gente só tem meia hora para falar, vamos discutir mais a mensagem que a gente tem 1 hora para entregar no domingo, vamos. E eu acho que esse é o lugar do podcast. Ele é uma mídia super rica nesse sentido. Aí as dificuldades que eu acho que ele tem, ele não é uma mídia tão interativa, né, tão rápida de conexão e tipo, mande suas perguntas agora, ele não é uma mídia ao vivo, né? Prioritariamente ele não acontece assim. Então ele tem esse ponto talvez de quebra no relacionamento com as pessoas. Mas ele é muito poderoso porque ele está no ouvido, ele está na mão, ele continua naquela lógica do ciborgue, né, que a gente é. Ele está na nossa extensão tecnológica do nosso corpo a qualquer momento, cada vez mais fácil e quase que de graça. Porque se você for no Anchor, por exemplo, você ouve os podcasts quase todos de graça. Se você quiser ouvir pelo Spotify, sem grandes anúncios e tal, beleza, você paga por isso, mas paga pouco, né? Então eu acho que ele tá nesse lugar aí de render mensagens, render assuntos, esticar assuntos. E uma coisa legal do podcast é que eu ouvi um assunto, igual na rádio, eu escutei, várias vezes isso já aconteceu, eu tô lá na CBN e escuto um colunista, sei lá, falando sobre um determinado assunto. E, cara, foi animal aquele assunto, e eu tô dirigindo o carro e ouvindo, e de repente, sei lá, cheguei e perdi ele. E depois daquilo não vou conseguir mais ouvir, cara. Eu falei, mano, eu queria muito, né, ter a oportunidade de ouvir de novo. E, claro, muitas rádios colocam até às vezes o podcast lá da conversa, mas a maioria não, né? Então, o podcast eu consigo ouvir várias vezes, e assimilar o conteúdo melhor, né? Não, e esse é o legal do podcast, que eu acho que é outro benefício, tal qual o YouTube, por exemplo. Ele tá alinhado e ele tá muito sendo provocativo para essa nossa cultura de on-demand, né? Cada vez mais a gente quer ouvir e ver as coisas que a gente gosta na hora que a gente quiser e na hora que a gente tiver tempo, atenção suficiente. E essa é mais uma provocação para as igrejas, principalmente as igrejas tocadas pela pandemia, que são todas, né? Cara, daqui a pouco o domingo já não é mais sagrado. Eu falei isso em um texto outro dia aí. Eu quero ter meu tempo de culto a hora que eu quiser. E como a igreja vai responder a isso? O podcast responde essas perguntas dentro dos segmentos de conteúdos deles, né? Eu quero estudar comunicação, legal. Então eu vou lá no podcast da ChurchCom e vou ouvir a hora que eu puder ter atenção e vou ouvir quantas vezes eu quiser a frase que o Kata falou e que vai transformar a minha comunicação. Então tem isso, eu acho que a gente vai começar a discutir muito mais esse assunto do on-demand que o podcast e o vídeo trouxe pra gente, nas igrejas, no físico, na liturgia, vai ter um monte de discussão que a gente vai passar por aí graças ao vídeo e o podcast. Uhum. Nessa época de quarentena, cara, você até escreveu sobre isso, né? A questão do tanta gente produzindo tanta coisa e da cultura on demand, como você acabou de comentar, né? E esse cuidado que a gente precisa ter também, né? Também não é agora, vou gravar um monte de podcast, vou lançar lá todo dia e agora vou ser o rei do podcast, né? Então, acho que como que a gente pode se comportar nessa pandemia, onde todo mundo tem mais tempo em casa, e você acabou de falar que o cara pode pegar o celular e gravar e soltar lá, né? Então, como que a gente pode se comportar isso? Que dica que você daria para as igrejas que querem realmente investir nisso e a começarem a gravar os seus podcasts? Outro dia eu respondi isso e o pastor que ouviu não gostou muito, mas a minha resposta foi assim, cara, acho que era hora de parar. Era hora de parar e aproveitar que a pandemia nos deu essa reflexão sobre a vida, de
Será que a gente está muito corrido? Será que a gente está muito acelerado? Será que a gente está vendo muita porcaria de conteúdo? Parar para planejar, e não é parar para você, não, acabaram os domingos enquanto... Não é isso. Mas é parar para refletir e conhecer quem está junto com você, conhecer sua audiência. Pô, vai estudar os canais que a sua audiência tá. Reflita sobre visão de longo prazo, que é uma coisa que as igrejas têm muita dificuldade, né? E a gente falou isso lá no nosso podcast. Ninguém consegue planejar uma rota de um ano. Muito mais nessa pandemia, que é uma rota que a gente nem sabe para onde vai dar. Mas eu acho que a pandemia nos deu essa oportunidade de parar. E a minha dica é essa, cara, para e planeje, para e organize, para e crie hierarquia de conteúdo, para e crie, reveja todos os seus canais. Às vezes você tem muita coisa, tá fazendo um monte de coisa e não tá fazendo nada. Ah, pô, legal, o podcast é uma mídia, é uma baita de uma mídia, mas você tem capacidade de ser resiliente, você tem capacidade de ter frequência, você tem capacidade de ter continuidade, você tem capacidade de entregar um conteúdo que seja novo nessa massa de conteúdo que a gente tem cristão. Então eu acho que tá nesse lugar aí do parar para fazer perguntas, sabe? Parar para planejar, parar para organizar a vida. E essa é a dica para qualquer mídia. E o podcast, para mim, é um aprendizado na pandemia, porque eu fiz um teste. Eu soltei 2 podcasts por semana num intervalinho aí curto para poder falar sobre a pandemia. E, cara, foi um fiasco. Em relação aos que eu soltava a cada 15 dias, o resultado deles é muito pior, é muito mais lento. E é resultado desse excesso de coisa que a gente está colocando, principalmente nesses dias que a gente tá naquele ócio, né? Que eu não sei quem tá no ócio, porque eu tô trabalhando pra caramba, mas a gente acha que tá no ócio, né? Tá todo mundo em casa, preso. Então tá todo mundo... Primeiro que todo mundo virou produtor de conteúdo, e esse é um outro problema, né? A outra coisa é que as igrejas entraram numa ansiedade desnecessária, achando que as coisas vão se desconectar, que o mundo ia acabar. Não. Pelo contrário, agora era a hora de você olhar, pô, mudou o ambiente, o que a gente vai fazer? E aí, às vezes, o que a gente vai fazer é só o culto de domingo, cara. E assim, uma das igrejas que eu opero, a gente fez isso. O que a gente vai fazer? Só o culto de domingo. E aí a gente começou a ver que as pessoas que estavam offline chegaram no online, que era uma das coisas que eram importantes a gente ver, né? Aquele crescimento meio falso, mas assim, beleza, a gente trouxe quem não estava no online para o online. Aí a partir de a gente sacar que tá todo mundo lá dentro, legal, agora a gente tem metas e métricas para mensurar essa chegada. Então a oportunidade para mim é de parar, essa é a dica, assim, para e planeja. Legal. Porque às vezes o cara tá tão ansioso, né, e a igreja não tá funcionando presencial, e aí ele quer assim, cara, eu preciso entregar conteúdo para as ovelhas, senão elas vão se perder, ou vão embora, ou vão, sei lá. E aí acaba entregando muita coisa e no início a gente pensava assim, vai ser curto, né? Então a maratona é a curto prazo. Vamos correr 200 metros, né, cara? Correr 200 metros, então... Sim. E agora a gente tá pensando, não é uma maratona de 200 metros, né? Não é uma maratona... É o Ironman, né? É, mano. Um Ironman. Então é isso aí. Então a gente vai ter que correr, nadar, né? Andar de bicicleta. E é longa. Então agora... Eu acho que é pegar essa energia e ir diluindo ela aos pouquinhos, né? E tirando também a ansiedade das pessoas que, cara, a gente não vai voltar tão cedo. E, cara, essa corrida é resposta sobre a demonização da internet que a gente viu até os dias de ontem, né? E a gente conversou sobre isso. Tinha muita igreja demonizando a digitalização. Muita igreja falando que não dava para ter redes sociais e tal. E aí, quando a gente se vê impossibilitado de ter outra alternativa a não ser essa... a gente corre desesperadamente que nem uma criança dentro de uma loja de doce pegando os bolos de chocolate e enfiando na cara. E o que está acontecendo, o resultado disso é exatamente o que você falou, tá todo mundo cansado. Os pastores estão esgotados, eu não sei como que tá o Thiago aí com vocês, mas os pastores estão esgotados, cara, todos eles, porque correram demais. Né? Beleza, essa fase a gente não tinha como planejar, mas a gente poderia ter uma digitalização um pouco mais... maturada, um pouco mais experimentada, que você ia sofrer menos, a corrida ia ser menor. Aí legal, aí você ia ter que correr um pouco para planejar essa corrida de longo prazo, a natação, a bicicleta do Ironman, porque a gente vai passar por isso. E a grande notícia de tudo isso é que a partir de agora a sua igreja são duas, né? Não tem mais a igreja física e offline, né? São as duas, as coisas vão ter que acontecer ao mesmo tempo, os conteúdos vão ter que se conversar,
as pessoas vão querer escolher isso, não quer dizer que elas não estejam na sua comunidade, e não quer dizer que elas, inclusive, não estejam contribuindo para a sua comunidade. Elas só vão escolher qual que é o melhor jeito de fazer. E aí esse é o convite para as igrejas pensarem. Lá na frente a vida é on e off. A vida é on demand. O domingo perdeu a sacralidade. E aí? Legal. E repensar mesmo, né, cara? Não é só produzir por produzir, né? Então não é só, vou fazer porque todo mundo tá fazendo. E eu preciso fazer isso, senão eu vou ficar para trás. Como se fosse uma competição. E às vezes a gente vive essa competição eclesiástica, né? Sim. Cara, e aquela coisa da igreja preta, né? Que a gente brinca pra caramba e algumas vezes é recurso mesmo estético, às vezes é recurso cênico. Mas você precisa pensar o porquê que você tá pintando a parede de preto do fundo. Às vezes você vai responder claramente, não, cara, o meu lugar é feio, eu tenho um recurso cênico pra tirar o fundo da frente das pessoas e não ter distração. Ou não, minha igreja é hipster e eu gosto de tudo preto. Beleza, mas, cara, explica por que você tá tomando decisão. Não copia da igreja do vizinho. Porque o que a gente está produzindo como cristão hoje é um conteúdo extremamente ruim, se a gente for levar a sério. São poucas as igrejas que estão, de fato, fazendo alguma coisa inovadora e que está transformando vidas. O que a gente está fazendo é um monte de publicidade de evento até agora, né? E divulgando agenda, cara. E a agenda não salva ninguém. A agenda não tá no escopo da missão que Jesus deu pra gente. Né? Não tá lá em Mateus falando, divulguem suas agendas que vocês vão fazer discípulos. Não, cara, vai pra rua e faz discípulo, põe conteúdo bom, mostra a vida na vida, tal. É ali que tá o lugar. E a gente, como cristão, precisa se botar na parede, botar o dedo na cara e falar, cara, a gente tá fazendo um bom trabalho, a gente tá sendo inovador, a gente tá sendo disruptivo, porque eu acho que Jesus foi disruptivo no contexto social e no contexto histórico. A gente deveria ser, cara. Ele é o espelho, a gente é a imagem e semelhança dele. Por que a gente não é? A gente vai na linha do que está sendo feito no mundo. Não, deixa eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e botar uma hashtag varão. Aí fica crente. Não, cara, tem que fazer um negócio melhor, mais legal, que toque as pessoas, que provoque as pessoas. Quando Jesus ia lá tocar a mulher samaritana, ele jogava um BO para ela pensar, refletir se era aquilo que ela queria. E talvez a nossa arte deveria fazer isso, e não ser uma cópia do sertanejo universitário, né, que o gospel faz e adora fazer. Então acho que é isso, a comunicação cristã, o podcast cristão, precisa tirar as pessoas da zona de conforto. Jesus fez isso. E aí acho que as igrejas deveriam fazer isso em escala industrial, porque aí a coisa ia ficar muito mais divertida. Né? Os 33% da população seriam muito mais densos do ponto de vista de ser cristão e estariam provocando muito mais esse país que precisa ser chacoalhado a partir de uma lógica simples, que é a do amor, a da ética, etc. Tá ali. Sim, legal, cara. Eu acho que isso é se tornar mais relevante, né, cara, em meio à nossa sociedade e diante das pessoas, né? Então, acho que tem muito a repensar. E a pandemia, acho que uma das coisas que ela tem feito é a gente repensar a forma de fazer igreja, de fazer comunicação, de viver a vida, até mesmo em família, né, cara? Então a gente tem visto isso, né? Cara, quantas horas por dia a gente passava com os nossos filhos e agora a gente tá tendo a lógica inversa e tá vendo o quanto os professores são bons na arte de cuidar dos nossos filhos, né? E a gente tá tendo que reaprender um monte de coisa. Eu acho que a pandemia traz muito benefício, desde que a gente pare para refletir de fato quais são esses aprendizados e quais são os nossos erros, que eu acho que é uma coisa importante. A gente sabe que a gente tem muitos erros práticos, né? Pô, tá cheio de coisa que a gente precisa revisar como crente, como igreja, como prática. E eu acho que a pandemia é esse convite aí de parar e planejar e pensar e reaver coisas que a gente perdeu no meio do caminho. Legal. Mano, pra ir pro finzinho, beleza, eu entendi, gostei do que você falou e tal, vou repensar meu conteúdo, mas eu quero começar agora a produzir um podcast. De maneira prática, assim, vai lá, entrega o tesouro. Eu quero gravar um podcast essa semana, quero me preparar, o que eu preciso? Você já deu umas dicas aí, mas eu sei que essa é a pergunta que todo mundo faz, sabe? No final das contas, né? Então vou dar 3 alternativas, as 3 eu já testei e faço ainda hoje, porque eu não cheguei no nível profissional do podcast, por mais que o meu podcast hoje ele aconteça mais naturalmente do que outrora, assim. A gente ainda tem muita dificuldade sobre a qualidade do áudio, por exemplo, que é a primeira dica, primem pelo áudio. Por mais que ele tenha ruídos, ele tenha o ambiente sendo captado, o áudio é sempre um desafio que a gente tem
tentar mapear ele da melhor forma possível. A primeira dica que eu dou é o iPhone talvez seja o melhor captador de áudio que exista disponível como um recurso mais simples, assim. Então, boa parte das minhas primeiras temporadas eu gravei com o iPhone em cima da mesa, conversando com as pessoas. E acho que ele talvez seja hoje um dos melhores áudios que eu tenha conseguido, assim. Então, não tem muito problema. Aperta o REC do gravador e depois corta. Cara, e dá até uma raiva, não dá? Porque daí você vai lá e investe. Dá uma raiva gigantesca. Muito mais caros, né? O iPhone é caro, mas, né, assim, de mesa, de microfone, baita, e de repente você fala assim, o meu fonezinho aqui foi melhor do que... Total. E cara, e aí dentro do iPhone você tem possibilidade de sofisticar o iPhone, que é comprando aqueles microfones de clipe, ele já melhora também muito mais a captação do áudio. Então até eu tinha aberto mão do iPhone até semana passada que eu me rendi de volta, não consegui. Justamente pelo podcast. Com o Android, por exemplo, eu perdi a liberdade de captação. Não era tão legal o recurso de captação dele. E aí, quando eu troquei de telefone, aí eu fui para as outras alternativas, que a segunda é um aplicativo que você paga, se eu não me engano, $19 e ele chama Piezo. Ele grava conversas pelo Skype perfeitamente e ainda ele divide left e right. Então você consegue pegar o seu áudio num canto, separar e tratar, e pega o áudio que vem do entrevistado no left e right, depois você mixa num programa. Então esse Piezo também é vida, assim, eu acho que ele é muito legal, vale muito a pena para quem está pensando em entrevistas por Skype. Eu acho que ele é o segundo recurso low cost que eu indico. E aí o terceiro recurso, que é o que eu uso hoje, é uma mesa de podcast, chama Rodecaster da Rode. Ela entra até 4 canais, mais a saída de telefone, né, que entra por P2, mais um Bluetooth. Então eu conseguiria ter 6 canais operando e na mesma conversa, mesmo que eu não tivesse presencial. Ela liga 4 microfones presenciais, XLR. E aí o mais legal dessa mesa é que ela tem uns pads do lado, então você consegue gravar o seu programa ao vivo soltando as vinhetas. E isso é muito legal, você pré-programa lá até acho que 64 vinhetas, então eu começo lá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao podcast, e solta a vinheta no dedo aqui, eu já não preciso mais editar o programa todo no Audition, que aí eu vou chegar lá onde editar. Você edita ao vivo, né, então, né? Já sai. Eu edito ao vivo. No máximo que eu faço às vezes é talvez cortar um buraco ou outro, algum ruído que dê para pegar, tal, mas eu consigo editar hoje o programa ao vivo. Aí beleza, essa é a parte meio de captação. O H6 da Zoom faz isso também, só que não faz o lance das vinhetas, então quando pensar em hardware, talvez esses dois sejam os dois mais legais para captação de podcast. Ainda no hardware, o microfone é importante, né? E esse é um negócio que eu não consegui resolver ainda, assim, eu já tentei vários microfones, o que eu tô mais me dando bem agora é um microfone dinâmico, que é aquele SM7 da Shure. Eu não consegui comprar o aliás, eu tô com o SM57, eu não consegui comprar o SM7, que é aquele de rádio mesmo, condenser da Shure, que aquele lá é sensacional, mas é caro. Então, nessa linha do dinâmico, eu acho que esses SM57 que tem, e aí você tem da Arcano até o da Shure, que custa de R$59 a R$700. Todos eles vão dar no mesmo lugar se você conseguir editar o áudio depois. Se você não tiver paciência para editar, não tiver recurso para editar, vai para o telefone, que é o melhor lugar. Então fechamos a parte hardware aí da história. Software, eu passei pelo GarageBand, que foi os meus primeiros episódios eu editei no GarageBand, acho que inclusive o seu, eu ainda não sabia editar no Audition. Cara, ele dá super bem, você consegue fazer os cortes legais, tem inserção de trilha, você tem um bom manejo, e ele é um software simples de mexer, né? Ele não tem grandes recursos, mas ele te entrega uma boa mixagem no final. E aí o que a gente está usando hoje é o Audition, que aí é super legal, super rebuscado, você tem muitas trilhas, você consegue fazer variação de filtro, consegue tirar ruído e tal. E aí o Audition está disponível no pacote da Adobe. Tem o SoundForge também, que algumas pessoas usam, mas eu acho que o Audition talvez hoje para podcast, inclusive porque ele tem pré-layers de podcast. Então você clica lá e eu vou gravar um podcast, então ele já te abre um template
de podcast que você só vai encaixando ali os áudios naqueles lugares e ele já faz uma pré-mix, assim, é bem legal. E graças a Deus hoje a gente já passou por uma terceira fase que eu já não edito mais, então chegam os áudios aqui, eu mando, a gente tem uns parceiros que estão fazendo pra gente. Essa temporada agora a gente estreou a vida, que é ter gente trabalhando junto com a gente pra poder ajudar. Mas é isso, cara, dá pra fazer legal, de vários jeitos, assim. É, isso que é legal, assim, eu gosto de sempre falar da prática, porque às vezes as pessoas ficam perdidas, né, cara, e dá pra fazer, né, então... Dá pra fazer. É uma mídia totalmente possível, né? Dá pra fazer, cara, e eu como jornalista, e fazia tempo que eu não exercia esse negócio de ser jornalista, né, pô, eu abandonei o jornalismo em 2005 ou 2006, sei lá, já nem lembro mais. Eu me reencontrei, cara, é um lugar que você consegue ter um nível de liberdade, né, uma mídia que não tem uma censura, né, tipo, não, aqui eu posso falar qualquer coisa, e no meu podcast às vezes eu pego pesado com as igrejas, eu não tenho muito limite, assim, pra falar, porque é um canal meu, é um jeito que eu faço, eu tô conversando com amigos, eu sei que quem tá me ouvindo, por mais que sejam pessoas novas, é gente que tá nessa comunidade da comunicação, então é uma mídia muito gostosa de fazer. Eu acho que esse é um recado muito legal, assim, para quem tá na comunicação, principalmente os pastores que curtem falar e curtem, né, se comunicar. É uma mídia divertidíssima, cara. É muito gostoso de fazer. Eu fico pilhado, assim, a temporada eu gravo, às vezes em uma semana eu gravo 8 episódios. Um a cada dia, porque eu adoro fazer. Aí eu já fico pirando, qual que vai ser a próxima sequência, quem que eu vou convidar. Então... convido vocês a embarcarem na podosfera, porque é muito legal. Legal, cara. Rodrigo, para finalizar, cara, me fala aí um pouco do como que a galera te encontra, né? Depois também pode deixar uma palavra aí final, mas já faz aí a hora do marketing aí. O merchan, a hora do merchan. Cara, todo mundo me acha pessoal no Eu Rodrigo Mota. É um perfil que eu tô colocando lá conteúdos, comunicação e de vida. Tô fazendo uma série sobre memórias da minha vida e música pop conversando com a teologia. Então lá é um conteúdo mais solto. E tem a ChurchCon, que é o @ChurchConBR, tanto no Facebook quanto no Instagram. E o ChurchCon no YouTube. Lá são os principais conteúdos que a gente tá fazendo. E óbvio, vai lá e vai no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Anchor e no nosso site, vai ouvir nosso podcast lá, porque ele é bem divertido, no mínimo, eu diria. E eu aconselho você também a realmente fazer isso. Vai lá, acompanha os conteúdos, a gente tá sempre conectado aí com o ChurchCon, principalmente, né, cara? É uma inspiração pra gente aqui dos criativos e de verdade, mano, continue aí. Os teus livros, né, eu acho que foi muito bom os livros. É verdade, cara, é verdade. Tem esse lado escritor ainda que eu não me acostumo ainda. Então tem o livro Marketing Cristão, que já está disponível à venda. Tem na T1 Books, que é uma livraria parceira, eles que fazem a distribuição. Ou nos canais da Fonte Editorial, que é a editora. E tem os e-books que estão lá no nosso site, no /livros. Você consegue achar todos os e-books, que são 3 agora. Isso, são 3. O Não Existe Igreja Online, que é bem polêmico. Tem o Bem-vindo à Casa, que é legal, que fala sobre acolhimento na igreja. E tem um que é um manual basicão, assim, 10 primeiras dicas que você que está entrando na comunicação precisa observar e tomar atenção para tocar a tua vida na comunicação. E aí tá chegando a versão estendida do Não Existe Igreja Online, acho que até o final do ano sai, com outro nome, porque a gente deu uma ampliada e deve sair lá pela editora Quitanda também até o final do ano. Que legal, cara. Boas notícias aí. Mano, muito obrigado. Tá bom, cara? Obrigado mesmo aí. Não sei se você tem mais alguma última palavra para quem tá te assistindo aí agora. Cara, minha última palavra acho que são 2, se você me permite. A primeira é que você também siga o Cata e a Red Criativos, porque a gente também é fã. A gente se conheceu nessa de se trocar likes e tem sido uma bênção caminhar junto e ver como a Red tem pensado igreja. Esse é o recado, assim, olhem e observem a partir dessas redes e da rede da Igreja Red, como a igreja pensa e executa a igreja. Isso é um aprendizado muito legal para todas as igrejas que não usufruem desse conceito de igreja mais simples, desconstruída. Eu acho que esse é um recado. O segundo recado, cara, é um recado bem básico, que eu acho que todo mundo de prima deveria saber, mas é sempre bom reforçar, é que a gente da comunicação, a gente é só ferramenta da missão de Jesus. A gente não é fim, a gente não tem gosto, a gente não precisa trazer
os nossos ideais artísticos para a nossa comunicação, a não ser que tudo isso faça parte da mensagem que tem que ser entregue. Se não fizer, a gente é ruído. E na comunicação, o ruído é o que a gente combate. Então, o meu convite é para você entrar nessa jornada e nessa brincadeira que a gente faz como missão. A gente se diverte fazendo o que a gente faz, e falando, exercitando tudo que a gente está fazendo, mas entre na missão entendendo que você está em missão. Que você está a serviço de Jesus e não tudo que vem junto com a igreja está a serviço de você ou de você como profissional. E isso vai nos fazer ser diferente de muitos outros mercados e segmentos dentro do cristianismo que cresceram e se desenvolveram. Se a gente pensar desse jeito, talvez a gente continue com o pé no chão. Então, meu convite é que a gente não seja a música gospel do momento. É esse o meu convite. Que a gente bote os nossos pés, nossos joelhos no chão. Que a gente entenda todas as vezes e a cada momento que a gente é só uma ferramenta, a gente é só um instrumento que ajuda a organizar o conteúdo para falar mais e melhor de Jesus. Para deixar Jesus mais famoso, se é que isso é possível. Acho que esse é o convite, essa é a minha palavra. E agradeço demais pelo espaço, por me ouvir aí. Às vezes depois você edita se eu falei alguma besteira. Pô, aqui é ao vivo gravado, cara. Mano, muito obrigado, de verdade mesmo. Prazerzão ter você com a gente aqui. Vamos continuar nosso relacionamento aí, né, cara? Pro reino sempre. Tá bom? Por um café, né, cara? Agora a gente precisa se encontrar, né? Pô, essa pandemia precisa acabar. Você tá me devendo um café, né? Aí em São Paulo. Tô te devendo mesmo, um café e uma torta de chocolate. Valeu, mano. Gente, você que está acompanhando a nossa semana do Red Criativos, tem mais coisa aí pela frente. Vamos divulgar outros cases aí tão interessantes para vocês e nos acompanhem também nas redes sociais. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau.